Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Boa tarde. Domingo tem um jogo decisivo, né? Mas não tem como não falar do que está acontecendo no clube nessa semana, né? Mais um presidente que renuncia, né? Presidente que te trouxe em outubro, né? Que tu pudesse falar um pouco sobre o que está acontecendo no clube e também quanto isso afeta no desempenho do time em campo. Essa segunda parte depois tu me lembra se eu não falar, tá? Não sei se é sobre isso, mas vocês vão falando se o som está sendo bem ou não, tá? Eu sei que vocês estão me escutando, mas, né? Sabe que faltou 2 agradecimentos depois da partida. Só que eu não quis falar porque inicialmente poderia se pensar que era desculpa, e segundo porque tinha um assunto que não era de domínio público, né? Agradecer aos jogadores e ao nosso torcedor. Aos jogadores, porque naquela semana, e em função disso que tu perguntou, das mudanças, né? Alguns dias atrás, um dirigente, um representante do clube, chegou no vestiário e disse para os atletas que o pagamento seria no dia, né? Teoricamente dia 10, talvez até antes, dia 7. Então. Pagamento de maio, né? Tá bem. Não, os jogadores não perguntaram, simplesmente foram lá e falaram isso. E passou os dias, não aconteceu essa promessa, e naquela semana do jogo, outros dirigentes foram no vestiário e falaram que não tinha a mínima ideia de quando pagaria. Então, para o torcedor entender como um jogador... Rogério, assim, é um assunto que a gente expõe, o clube e tal. Mas, na verdade, como me parece que ontem o Ricardinho passou publicamente que o clube pagou 30%. Então, não é o funcionário, Rogério, que está dizendo isso, é o clube. Só que os 30% saíram depois do jogo. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você é um atleta, você vai para um jogo decisivo, você está na competição mais importante, um dirigente diz que vai pagar, e depois vem outros e dizem que não sabe quando vão pagar. E por que o elogio para os jogadores? Que mesmo diante disso, eles correram muito. Para vocês terem uma ideia, o Dumas foi constatado acho que grau 1, ele tentou treinar, treinou, ele concentrou, ele podia achar, não tem condições nem de concentrar, ele concentrou, até o último momento ele tentou jogar, né? Independente dessa questão do salário. Não é a questão de salário atrasado, essas coisas aí, às vezes até não deveria, mas acontece no futebol. São as promessas. Vocês viram o Germano lesionado e eu não podia mais fazer nenhuma troca? E ele correndo, disputando bola, mancando, agravando a lesão. Vocês viram o Márcio Jonatas se jogando em tudo que é bola como se o salário tivesse pago até dezembro. Então eu queria fazer um agradecimento aos jogadores pela entrega que eles tiveram o jogo inteiro. Mesmo que naquela semana eles receberam por parte do clube uma notícia que o clube prometeu e, né, de novo, os 30% saíram na segunda ou terça-feira. Então, né, não falaram assim, amanhã vocês vão receber 30%. Simplesmente chegaram para os atletas, olha, nós não sabemos quando vocês vão receber. E mesmo assim eles entraram em campo e correram e se dedicaram, porque eles conseguem separar a hora que veste a camisa do clube, né? A hora que tem a torcida ali. Então eu queria fazer um agradecimento público aos atletas,
Porque, às vezes, amanhã depois um atleta entra na justiça ou faz uma carta aberta, como foi no ano passado, e a tendência é o torcedor ficar do lado do clube. Né? Ficar do lado do clube. Só que o jogador ele não faz isso contra o clube, ele faz isso contra as pessoas que prometem e não cumprem. O torcedor tem que ir. Então eu queria fazer um agradecimento público aos jogadores que se mataram, que correram, que se dedicaram, mesmo ocorrendo todas essas situações. E, evidentemente, agradecer ao torcedor, porque o torcedor não sabia disso. E nós estamos empatando o jogo em casa, que era importante vencer. Nós não estamos bem na classificação. E naquele momento ali que eu percebo pelo relógio que o juiz ia apitar o jogo, naqueles segundos que eu vejo que o juiz vai terminar, eu digo assim, poxa, vai terminar o jogo e, obviamente, o torcedor vai vaiar. Normal. Empatou em casa, não está bem na tabela. E eu penso assim, cara, ele vai vaiar. Porque o torcedor não é obrigado a perceber. Eu sou profissional do futebol, eu sou pago para perceber coisas, saber que o jogador está com uma situação difícil, perceber que o jogador está se matando dentro de campo, que o Márcio está se matando, que todo o time, que o Germano e tal. Mas o torcedor não tem essa obrigação. O torcedor é torcedor, não tem obrigação de perceber isso. Né? E terminou o jogo e o torcedor aplaudiu os atletas. O torcedor aplaudiu os atletas. Não pelo resultado, não pela classificação, nós não estamos bem classificados, mas o torcedor percebeu, sem saber todas essas coisas que eu estou falando agora, e só estou falando porque o Ricardinho tornou público, o torcedor teve a sensibilidade de perceber, cara, o time não ganhou, mas os caras estão correndo. Então eu queria fazer um agradecimento ao torcedor, porque terminou o jogo, eu já queria dar treino no dia seguinte, jogadores, porque essa é a nossa motivação. Essa é a nossa motivação. O torcedor talvez não tenha ideia, eu tenho que fazer um registro público de como ele está sendo importante nessa hora. De como foi importante o aplauso, quando poderia ter vindo uma vaia, que é absolutamente normal. Então eu preciso fazer esse agradecimento ao torcedor, porque talvez ele não saiba que ele é o responsável por os jogadores, apesar das dificuldades, estarem lutando. Falar em torcedor, vocês não sabem, a grande maioria não sabe, todos os dias, vem um pai ou uma mãe trazendo seu filho com a camisa do Brasil para tirar foto com os jogadores. Todos os dias. Todos os dias. A gente permite tirar foto ali antes do treino, depois o treino é fechado. Todos os dias. Acho que na sexta-feira. Vi até um menino que estava de aniversário. Veio com os olhos vendados, foi muito legal. E esse menino passou por um problema muito grave de doença, e os pais explicando que lá no Campeonato Gaúcho ele estava no hospital, e não sei se estava vendo a TV, ouvindo o rádio, desesperado pelo Brasil. E que agora que ele melhorou, os pais puderam trazer ele aqui no estádio. E isso, para o jogador nosso, marca muito. Eu faço sempre questão do jogador que está no clube, ele perceber que pode ter algumas dificuldades aqui ou ali, mas o clube e a torcida é diferenciada. Então, esses atletas, eles correm pelo torcedor. Todos nós somos profissionais, evidentemente. Não. Mas, embora as dificuldades, embora as promessas não cumpridas, eu queria dizer para o torcedor que os jogadores correm muito, os jogadores treinam muito, e agora nós podemos chegar no domingo, vamos falar sobre o jogo, e podemos perder, podemos chegar contra o Caxias e perder. Mas não vai ser por falta de esforço. Eu queria agradecer aos atletas por ir superando, e
agradecer ao torcedor, que é a nossa razão e hoje é a nossa motivação. Eu estou aqui no clube, e talvez numa situação parecida em outro clube eu sairia. Uma vez eu saí do Brasil, 2019, só que eu deixei o Brasil entre os 10 da Série B, né? Quando eu saí do Brasil, as últimas 5 partidas nós tínhamos vencido 4. Eu não participei da última, que foi contra o Botafogo de São Paulo. Mas foi o Gustavo Papa, foi o João, nosso preparador físico, foi o Carlos Quila. Então, nas últimas 5 partidas, o Brasil venceu 4. Sendo que ainda fez um amistoso contra o Inter no Beira-Rio, dentro do Beira-Rio, ganhou de 1-0 o gol do Christian. Então, eu não me lembro quem foi o treinador que me sucedeu naquela época. Só sei que quando o treinador chegou, o Brasil estava em 10º lugar na tabela da Série B de brasileiro. Depois vocês recordam quem foi. Não sei, não me lembro. Tá. Não me lembro. Bolívar, talvez. Era a Série B. É. Quando ele pegou o clube, quando eu saí, o clube estava em 10º lugar na Série B, ou seja, entre as 30 melhores equipes do país. Aí era um bom momento para sair, porque às vezes eu não concordava com algumas coisas, tal, que é normal. Algumas coisas hoje eu não concordo, só que eu não saio, porque a situação é um pouco diferente. Primeiro, porque junto com o Luiz Fernando nós fizemos um grande esforço para trazer esses atletas para cá, né? E não seria justo eu sair e deixar eles aí, tipo assim, pô, Rogério, tu nos convenceu, falou que era bom vir para cá e agora você sai. Eu não saio pelos atletas e não saio pelo torcedor. Porque esse é um momento difícil que o clube está passando. Eu acho que talvez a minha permanência possa ajudar de alguma forma. Em outro momento eu sairia porque não foi cumprido as coisas que combinaram comigo. Não. Há uma grande possibilidade, sim, de terminar da competição, independente se a gente pode terminar agora mês que vem, terminar a primeira fase e a gente não classificar, terminou a temporada, ou mesmo que a gente passe, suba para a Série C, há uma tendência de eu terminado essa temporada, eu sair, né? Porque quando foram me buscar em Porto Alegre, eu disse assim, olha, eu já passei muita coisa no Brasil, eu não quero passar por algumas situações novamente. Eu quero ser treinador, eu não quero administrar vestiário, com salário assim, com salário assado. E está se repetindo muito cedo, porque o atraso não é de maio, já atrasou em abril. Abril atrasou também. Abril atrasou. Poxa, mas... Imagina junho, julho, agosto, setembro, outubro. E quando eu vim para cá, eu perguntei, que é normal, quanto seria a folha e se teria o dinheiro da folha. Eu disse, não, nós temos o dinheiro da folha. Temos a primeira fase da Copa do Brasil, temos o Gauchão. E depois os patrocínios, tal, aquelas coisas, sócio. O salário não vai atrasar. Mas a Copa do Brasil, ano passado, não passou a Copa do Brasil e a partir dali começou o atraso. Pelo menos eu escutei isso, né? Publicamente. Não, nós não... Porque eu disse, cara, nós vamos jogar a Copa do Brasil, mas... Grêmio e Inter, eu citei assim, Grêmio ano passado perdeu para o Mirassol na primeira fase. O Inter, no ano passado, perdeu para o Globo na primeira fase. Eu disse, o Inter e o Grêmio saíram na primeira fase. Eu me lembro que eu dei esse exemplo. Eu disse assim, vocês não estão contando com esse dinheiro. Não, nós temos o dinheiro para pagar em dia, sem contar com a Copa do Brasil. Aí, nós passamos a primeira fase da Copa do Brasil. Nós passamos a segunda fase da Copa do Brasil. E tem cotas. Por mais que se tire
50% é para cá, 60%. E eu fico contente que está pagando os atrasados do Brasil. Pelo menos o dinheiro está sendo bem encaminhado. Mas sempre sobra alguma coisa, né? De 2 milhões, se sobrar 1 milhão, não é metade. 1 milhão, já tu paga 3 folhas. Mas não sobrou 1 milhão, sobrou 600 mil, então tu paga 2 folhas. Mas não é só isso, né? Você tem a renda da Ponte Preta. Você tem a renda do Atlético Mineiro. Você tem um número maior de sócios que pagam. Então, a Copa do Brasil ela gerou muito dinheiro que não estava previsto. Que eu perguntei várias vezes, está previsto esse dinheiro? Não, não, nós não precisamos desse dinheiro. Só que para pagar abril, precisou. Não. Então, às vezes, você tem que colocar algumas coisas, até em defesa dos atletas, entendeu? Eu sei que está havendo um movimento aí do clube, isso eu não faço, não me posiciono, não é um assunto meu. O meu assunto é vestiário. Há um tempo atrás perguntaram se essas situações prejudicavam o resultado de campo. E o que eu falei? Disse não. Mas eu estava me referindo a sai presidente, não sai, quem pega, quem não pega, afastamento. Isso, o futebol não. Agora, o salário sim, né? Mas é que o atraso de salário é uma coisa que é normal, às vezes acontece, não deveria, mas acontece. Por isso que eu elogio muito os jogadores. Não tem jogadores que estavam com o salário em dia e estavam fazendo manipulação de resultado, não? Né? Pelo menos ficou comprovado aí, pessoal, até foi. Então, às vezes a gente tem que olhar um pouquinho com mais carinho com relação ao jogador. Então, agora a gente espera, para terminar, a gente espera que as pessoas que vão assumir o clube vejam onde está o dinheiro, porque foi dito por quem comandava o clube que tinha dinheiro já para pagar o mês de maio. Então o dinheiro saiu da CBF e caiu numa conta aqui do Brasil, né? E o dinheiro não pede afastamento, o dinheiro não pede renúncia, o dinheiro fica parado onde está, né? Foi usado para pagar outras coisas, tá bem, então tá bom, não tem problema, não. Pode até não ter mais o dinheiro, e pode ter sido para pagar, sei lá, arquibancada, pagar isso, pagar aquilo, ok, não tem problema nenhum. Mas só para o jogador saber que aquele dinheiro que estava reservado, que é dinheiro da Copa do Brasil, que os jogadores conquistaram. Os jogadores conquistaram. Entrou esse dinheiro porque os jogadores foram competentes, ganharam do Cordino, ganharam da Ponte Preta. E perderam só de 2-1 para o Atlético, porque se perde de 5-0 não tem renda aqui. E o estádio estava lotado. Mais uns 300 mil aí, brincando. Não. Brincando não, pelo borderô. Então, e o número de sócios, e novos sócios, imagina o dinheiro que movimentou. Então, o dinheiro, só vê onde é que está, ali para o jogador. Né? Às vezes alguém pode dizer assim, pô, Rogério, às vezes se fala algumas coisas que expõem um pouco o clube. Sim. Eu evito. Mas, pensem comigo. O Brasil precisa mudar. Se você dá motivo para um grupo de atletas fazer uma carta aberta que vai para todo o país, isso expõe o clube, não expõe? Expõe. Se você promete pagar em dia e não paga, isso expõe o clube, não expõe? Se você troca de presidente em 2, 3 anos, sai 2, ou renuncia, ou se afasta, não sei qual é o termo, que eu não me meto nisso, nem quero saber. 2 presidentes de um clube como o Brasil, isso tem repercussão nacional. Isso é expor o clube. Se você
tem 2 rebaixamentos nacionais, isso expõe o clube. Não. Então, eventualmente, uma fala de um dirigente, como foi o caso do Ricardinho, que falou do salário, eu só estou falando aquilo que já está público. Então não é o Rogério que está trazendo isso. Acho que não é expor muito, é pelo contrário, é ligar um sinal de alerta para o clube, de uma maneira geral, pensando nos benefícios que o clube possa ter, que os sócios fiquem atentos, que os conselheiros fiquem atentos a tudo, atentos até ao Rogério também, atentos ao Luiz Fernando, a tudo que envolve o treinador, contratações, a tudo dentro do clube. E para finalizar, eu estou muito motivado, embora toda essa fala, talvez seria pior se tivesse acontecendo alguma coisa, não. Eu estou motivado, muito motivado. E também eu acho que o Brasil, às vezes, tem que passar por algumas coisas e vai seguir um rumo bom aí. Daqui a pouco tem uma mudança, uma virada de chave e o clube, a partir de agora, passa a ter mais situações que possam deixar mais claro o clube. Isso interfere no futebol? Interfere. Eu não gostaria de estar passando por isso, eu não gostaria de estar passando. Antes de vir para cá, eu disse, olha, eu já passei, não quero passar mais. Não que eu não possa passar até em outro clube, mas não quero passar. A gente se desgasta muito. Eu sempre digo assim, ou a gente cansa ou a gente adoece, né? E me prometeram. Mas eu estou pensando que talvez pudesse ter alguma dificuldade financeira, junho, julho, agosto, mas em abril já, em maio, é muito cedo. Principalmente porque entrou um valor bom. Mas o que me motiva, que deixa muito motivado os jogadores treinam e jogam como se tudo estivesse bem, os profissionais, escolhemos bem os jogadores. Eu acho que esse contato com o torcedor diário, aquilo que o torcedor fez no final do jogo, aquilo que o torcedor fez lá em Camboriú, isso faz com que o jogador acredite no clube, o jogador acredita no clube, acredita na torcida. O jogador está motivado em jogar no Brasil. O jogador está muito motivado em jogar no Brasil. E está esperançoso que as coisas melhorem. Rogério, tudo bem? Uma boa tarde. Bom, eu ia até te fazer alguns questionamentos referente ao extracampo, mas te respondeu bem, né? Então, vamos falar sobre futebol. Eu queria saber, da tua opinião, como é que foi essa semana de trabalho, né? Depois de um jogo decisivo, né? Um jogo que o Brasil teve dificuldades, mas conseguiu, de certa forma, até ter um bom futebol diante da equipe do Camboriú. E agora tem mais um jogo decisivo contra o Aimoré, lá no Cristo Rei. E, querendo ou não, o Aimoré tem 1 ponto, né? Atrás do Chavante. É um jogo difícil, né, Rogério? Não, lógico, jogo difícil. Tudo isso que eu falei não muda em nada a nossa motivação. Mas eu preciso dizer que, por isso que eu falei, que aquele aplauso no final do jogo, às vezes o torcedor aplaudiu porque ele percebeu uma correria ali, né? Quando o Germano se lesionou, a gente ficou praticamente com 10, embora ele continuou correndo. O futebol é isso, cara. Futebol é paixão. Se as pessoas entendessem um pouquinho mais isso, se as pessoas entendessem o que é crianças vindo todos os dias, que é a nova geração fardada, se o treinador entendesse isso, os jogadores entendessem isso, se os dirigentes entendessem isso, talvez o Brasil estaria numa situação melhor. Mas a motivação é grande, fizemos uma semana sabendo do que nós vamos enfrentar, né? O Aimoré tem feito boas partidas, inclusive agora fora de casa. É uma decisão. Então a gente consegue separar as coisas, né?
E vai ser um jogo difícil. Nós estamos com as nossas dificuldades. Algum torcedor pode perguntar, Rogério, até pelas lesões, pela competição, não caberia reforços? Eu diria sim. Os próprios jogadores gostariam. Os próprios jogadores. Porque isso não é contra os jogadores. É porque os jogadores se lesionam. Então, os próprios jogadores gostaram quando se contratou o Rafael Costa. Sim, nós gostaríamos. Mas eu queria dizer para o torcedor que se, nesse momento, e aí não vamos entrar mais no mérito, saber quem é responsável e quem não é. Se nesse momento o clube, não interessa o porquê, não consegue pagar em dia quem está aqui, por que nós vamos trazer mais 4, 5 jogadores que depois podem criar uma nova dívida? Eu, como técnico, às vezes os treinadores, o que eles fazem? Cara, eu vou trabalhar no Brasil esse ano. Contratamos mais 5, 6 jogadores, talvez até resolvam o meu problema de treinador, e depois, ano que vem, eu não estou aqui. Quem vai pagar são outros, quem vai entrar na justiça, tal. Mas eu acho que é por aí que o Brasil começou a se perder, né? E eu prefiro ter dificuldade na competição e talvez não classificar. Por isso que eu comemorei muito. Talvez agora vocês entendam algumas frases que eu falei lá no início, quando a gente manteve o Brasil na primeira divisão e conseguiu a Série D o ano que vem. Eu disse assim, agora o Brasil tem tempo para se acalmar, porque vinha caindo, e para se planejar. Então, que planejamento é esse que nós vamos trazer mais jogadores se o clube está com dificuldade nesse momento financeira? Isso poderia ajudar o Rogério, momentaneamente, ou quem está aqui, só que tu criaria um problema para mais tarde. Então, eu prefiro sofrer crítica, se a gente não passar de fase, eu prefiro não classificar, mas eu quero contribuir com aquilo que eu falei, é esse orçamento, eu não vou passar um real desse orçamento. E vai ser assim. Rogério, satisfação mais uma vez falar contigo. Eu te acompanho desde o primeiro momento que tu entrou aqui no Bento Freitas, quando começou a primeira passagem de Bento Freitas. E na última, tem uma coletiva depois de um jogo, falhou que tu falou do torcedor, te chamou, tu foi falar com o torcedor, te pediu para o que está acontecendo com o clube. Eu te digo, se tivesse uma reformulação geral no Brasil, Ricardinho, o Luiz, tu aceitaria fazer um projeto para 2024? Porque tu garantiu o Brasil um calendário cheio o ano que vem, que foi a Série D. Você não conseguiu a Copa do Brasil, mas tu tem um calendário cheio em 2024. Mas um novo momento, uma nova conversa, porque, inegavelmente, se vocês deixarem o clube, o torcedor vai ficar já apavorado para o ano que vem, o que vai ser do Brasil. Tu ficaria um projeto sério, com as pessoas conversando contigo, Rogério? Não tem como responder isso. Agora, a pergunta até cabe, mas não é isso. Eu estou preocupado com o presente, entendeu? Não adianta nem pensar em projetar, porque é assim, eu tentei falar isso desde o início. Se trouxe um número de jogadores para cá. Esses jogadores, quando terminar a temporada, porque se o Brasil tiver dificuldade esse ano, o Brasil vai ter mais dificuldade de formar um grupo para o gauchão do ano que vem. O futebol é tão simples. É tão simples. Entende? Então, o que nós estamos falando aqui não é expondo. Né? Expor é pior. Expor não, é conversar. Nós estamos conversando. Como eu já falei para vocês, vou fazer o campeonato, depois obrigado. Porque, ficar uma temporada é bastante tempo, né?
O clube tem que pensar no seu futuro. O Brasil vai continuar mais 100 anos, mais 200 anos. É isso que eu estou dizendo. Nós temos que tratar bem os jogadores que estão aqui, porque é eles que vão ser os avalistas dos próximos. Ou eles até podem ficar, entendeu? Porque senão sempre vai ser muito difícil fazer as coisas. Por isso que eu disse, cara, o torcedor ele não percebe quando nós estávamos mal, não tínhamos vencido uma partida, nenhuma partida. E ele foi em peso em Camboriú. Quando nós olhamos, o que é isso? Parece que nós estamos liderando a chave. O torcedor, às vezes, não percebe que se ele aplaudiu o jogador ali, isso é o que nos dá força. O Brasil o Brasil e a torcida é muito maior que as incompetências. Sempre vai ser muito maior. A incompetência nos atrasa um pouquinho. Mas lá no final, sempre o Brasil e o clube e a torcida vão vencer. Vocês podem ter absoluta certeza. Nós levamos o Brasil para a Série B do Brasileiro. Para a Série B do Brasileiro. Entendeu? Nós colocamos o Brasil em outra turma. Só que aquela coisa assim, eu digo, gente, vamos fazer o básico. O que é o básico, Rogério? Prometer só o que tem. O que vocês têm? Nós temos 5 mil, então é 5 mil. Nós temos 50 mil, então é 50 mil. Nós temos 500 mil, então é 500 mil. Tá. Promete só o que tu tem, não conta com passagem de Copa do Brasil. Tá bom. Um local para treinar, ok? Salário em dia, um local para treinar, moradia e comida. Lembra que eu falei isso? O jogador se sentir bem. Pois a partir de abril, depois do Campeonato Gaúcho, nós perdemos o local de treino. O salário começou a atrasar. O apartamento, não tem problema. O Luiz Fernando deu um jeito agora por conta do jogador. Não, eu estou super motivado. Uma coisa que eu vou fazer o ano que vem, mas esse ano eu estou super motivado. O meu jogador está super motivado. Porque uma dificuldade aqui ou ali é uma coisa, mas tem muitas outras coisas boas no Brasil. O jogador que jogou contra a Ponte Preta com aquele estádio lotado, o jogador que jogou contra o Atlético Mineiro com aquele estádio lotado, o jogador que jogou em Camboriú, o jogador que foi aplaudido agora no final do jogo, cara, ele gosta demais do clube. Esse grupo de jogadores gosta demais. Teve ajuda, que veio o Pitol, veio o Chicão, veio jogadores que já tinham passado aqui, chegou outros jogadores. O torcedor tem que saber que o jogador, ele adora o Brasil. Adora a cidade, adora o clube, adora a torcida. Treina e joga e corre. Podemos perder o jogo, podemos perder todos os jogos, mas o jogador gosta de estar aqui. Ele consegue separar as coisas, tu está entendendo? O que eu tento, às vezes, conversar e passar para o torcedor é que o clube tem... A minha volta para cá, deu para perceber, o clube é muito viável. O clube é muito viável. A torcida do Brasil é fantástica. O clube tinha a cota do gauchão, tinha a cota das 3 fases, tem renda, tem sócio, tem lojinha, tem... Meu Deus do céu, é um clube... Se organizar um pouquinho, é um clube fantástico. E é um clube permanente. É o que eu digo assim, cara, eu preciso falar isso para o torcedor, né? Porque os treinos são feitos. Todos os dias vêm crianças aqui. Todos os dias. E é uma briga para entrar ali, que teria mais. Antes entrava 80 crianças, hoje é limitado ali, né? Mas é impressionante talvez por essas crianças terem vindo contra a Ponte Preta, contra o Atlético. Esses jogadores que chegaram esse ano aqui, eles estão fazendo muito bem para o clube. E eu gostaria que também eles se sentissem importantes, como eles estão sendo importantes. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Falando contigo novamente. Falar um pouco do jogo, né, Rogério? Tu já não vai ter o Márcio Jonathan, né, que mesmo se recuperasse da lesão, ele está suspenso.
Mas tem outras questões, né? Tu falou do Rafael Dumas, que estava lesionado na última partida, a questão do Germano, né, que desgastou muito nessa última partida também, tem a questão do César Henrique também. Então, como é que tu acredita que tu veja, né, esse elenco do Brasil, que está curto, né? A gente sabe que é um elenco curto, mas para montagem para essa partida contra a equipe do Aimoré, né? Sem Dumas, sem César Henrique, qual é a situação deles e também, né, como é que tu vê a montagem dessa equipe para enfrentar a equipe do Aimoré sem ter o Márcio Jonathan, que é o teu escape ali na beirada do campo, também o artilheiro, né, dessa equipe hoje. Hoje, certo, eu estou sem o Márcio, porque ele foi parar no hospital, mesmo que não, mas levou o terceiro cartão. Todos os outros, por ser problema muscular e nada assim muito grave, mas preocupa, todos eles estão sendo avaliados todos os dias. Nós temos o treino de hoje, treino de amanhã, todos os dias, fazendo tratamento, vindo de manhã, de tarde, fazendo movimentos com o pessoal da preparação física, do departamento médico. Esse é o problema, mas esse é um problema que é normal, todo mundo tem, né? Claro, o nosso grupo é pequeno e tal. Mas esses são os problemas que eu gostaria de ter, entendeu? Problemas normais, de cartão, de lesão, de grupo pequeno, não um grande investimento, normal, isso é absolutamente normal, entendeu? Isso eu como profissional, eu tenho que lidar com isso, né? Se não joga o Duma, joga o César. Se não joga o César, joga o Thierry. Se não joga o Thierry, joga o Tony. Se não joga o Tony, vai jogar o Gustavo Papa. Alguém vai jogar. Né? Isso. Quando eu estou dando treino, essa é a terapia. Treino para mim, isso aí para mim não é problema. Essa é a hora que eu descanso a cabeça. O meu problema é quando termino o treino. O meu problema é agora, assim, né? Quando começo o treino e jogo, para mim é terapia. Isso aí é a coisa que eu mais gosto, é o que me motiva, né? O problema é quando termina o treino.